Temos que agradecer, naturalmente, que o debate foi longo, mas também as matérias eram muitas. Eu penso que a conclusão maior que nós temos a tirar daqui é que existe, de facto, uma querela constitucional. Não tanto porque se aquilo que está a ser feito colide ou não com a Constituição, há aspectos que se consideram, enfim, pelo menos pervertem, agora tem a ver, no fundo, com aquilo que são linhas programáticas dos diversos partidos, o que é natural que aconteça, por isso é que são diversos e por isso é que têm posicionamentos também diferentes no espectro político. É evidente que não se desconhece a posição que a FENPROF tem sobre esta matéria, mas a nossa posição, precisamente, só pode reforçar-se no debate e no confronto de opiniões e de ideias diferentes. É assim que se faz a democracia, portanto é muito importante para nós também a presença dos seus deputados de todos os partidos e por isso os convidamos e por isso agradecemos a presença. Um ou outro aspecto muito rápido, só para dizer, mesmo na questão dos mega-agrupamentos, que já é mau por si só, por exemplo, o Ministério nem sequer acautela questões mínimas de funcionamento, nem que quisesse ir por aí, não é a nossa opinião, que para mim seja isso, mas, por exemplo, há dias um elemento do Conselho da Escola nos dizia, aliás, da Escola Dom Dinis, como é que é possível, por exemplo, um mega-agrupamento com escolas, com dimensões que têm 800, 1000 ou mais de 1000 alunos, não é? B2-3 que foram aglutinadas e integradas no mega, terem, por exemplo, à sua frente um coordenador com 8 horas de revolução letiva para tomar conta de uma escola dessas. Quer dizer, é uma coisa absolutamente impossível de acontecer. O que quer dizer que nem para acautelar o que é dentro do possível normal que se acautela no funcionamento de uma coisa com uma dimensão destas, são tomadas medidas, porque ali, de facto, o que está e subjaz a isto tudo é a questão financeira, e se ninguém tem dúvidas de que é isso. Já agora dizer que também em relação aos grandes QZPs, os grandes QZPs, independentemente agora de outros aspectos, não servem tanto para absorver os professores que têm horário zero. Servem, sobretudo, para dispensar os contratados nos QZPs onde eles ainda eram absorvidos. Porque a grande questão é esta, é que os grupos onde existem horários zero são quase sempre os mesmos. É o 110 do primeiro ciclo, é a EVT, é o 530, é o 300. E estes existem em todo o lado. Eu olho para o QZP, por exemplo, de Coimbra, que conheço melhor, por exemplo, e no outro dia estávamos a ver, por exemplo, no caso do primeiro ciclo, Coimbra tinha 20 horários zeros no QZP. Leiria tem 4. O incremento dos 3 QZPs não faz com que deixe de haver 33. Pode fazer é com que os 33 passem a ser outros, se forem menos graduados os lá do interior, que é o natural que aconteça. Mas, portanto, somam-se todos e ficam juntos. Agora, o que é que isto pode permitir? É que quando se esgotarem os 4, que só existem 4 em Leiria, é possível que ainda sobre algum dos 20 que havia em Coimbra. Do ponto de vista da gestão, de quem é a entidade empregadora, nós percebemos. Mas então, que não se diga que é por um motivo que não é. Porque o que tem o objetivo principal destes é de facto, aqui dispensar contratados. Como, aliás, não se diga aquilo que ainda ontem se ouviu dizer, que é o argumento do Ministério para o mega-agrupamento, a sequência, etc. Aliás, a sequência pedagógica nem tinha sentido num quadro da liberdade de escolha em que o pai pode ter o filho no primeiro ciclo nesta escola e depois mudá-la para outra terra no segundo e não sei o quê. A questão é a mesma que existiu no tempo da doutora Luz Rodrigues e que o PSD e o CDS, com uma iniciativa que todos lembramos e que foi positiva na altura e juntamente com a restante oposição, aprovaram uma recomendação ao Governo onde diziam que não havia nem estudos nem evidências que provassem que aquele tipo de organização era melhor para o sucesso dos alunos e que, se saiba, os estudos que existem, as evidências que se conhecem até vão precisamente no sentido contrário e que, portanto, aquilo que diziam, e contestando também a forma como estava a ser imposto contra a opinião das próprias comunidades e, portanto, o caminho não era aquele. E a recomendação foi aprovada para contestar 84 agrupamentos, mega-agrupamentos. O PSD e o CDS do Governo, em menos tempo, com estes 18, vai nos 200, era portanto 150, com 67, 217, mais 18, 235. Ponto final. E sem que haja... E quer dizer, e aliás já dissemos isto também, nas reuniões que temos feito dos partidos, isto para além do descontentamento e do desconforto com que as pessoas se sentem nestas coisas todas, às vezes a questão não é só, como aqui se disse, portanto, a forma, e isso é verdade, a forma que todos sabemos, como a ministra Luz Rodrigues falava para os professores, a maneira como desvalorizava os professores,
É óbvio que indignou muita gente, não é por acaso que a primeira marcha da indignação, como nós lhe chamamos, dos professores, teve 100 mil participantes, e eu costumo dizer, e alguns de nós, 50 mil fomos nós, 50 mil foi a doutora Luz Rodrigues, e lá estavam 100 mil. Né? Agora, neste caso concreto, há uma coisa pior do que a indignação das palavras, e até do que às vezes as medidas. É as pessoas sentirem-se enganadas. Porque as pessoas olham para um partido que se opôs ao fim do par pedagógico na EVT, e, portanto, para mantendo a disciplina. E a seguir, em nome de acabar com a pulverização de disciplinas, de uma cria duas. E que de uma cria duas, nem sequer aprova programas, mantém o programa antigo para as duas disciplinas que são novas, e não só acaba com a EVT, como acaba com a educação tecnológica, a formação cívica, que estudo acompanhado. E este sentimento, e é isto que às vezes cria alguma ilegitimidade no próximo governo, é este sentimento das pessoas de que foram enganadas. E as coisas não... Nós, na reunião com o Ministro, falou-se aqui há dias, o Sr. Ministro dizia-nos assim, a propósito até da mobilidade social. Eu só disse para aquele momento, os senhores têm que ter em conta que eu não posso falar para uma legislatura. Eu, quando afirmo uma coisa, é para aquele momento. Agora, eu não adivinho o que vem a seguir. Quer dizer, então, mas se nós temos eleições de 4 em 4 anos, como aqui se disse, e os ministros, quando anunciam coisas, falam de coisas, dizem que vai acontecer ou não vai acontecer, não têm este tempo de 4 anos em que vão governar, para não ter um projeto para a legislatura em que eles vão ser responsáveis, só falam para o momento. Quer dizer, nós, o dia a seguir não pode ser. E, portanto, eu acho que isto, não sendo, digamos, e havendo aqui, isso é reconhecido da parte dos membros da equipa ministerial, uma forma diferente de falarem dos agentes educativos, sejam, sobretudo os professores, pronto, na verdade, não estão a ter, e no ambiente que se vive hoje na sala de professores, não é um ambiente muito diferente daquele que se vivia. Talvez haja outras condicionantes que então não havia. Na altura havia uma indignação grande com aquela forma de falar, e havia uma indignação grande com o modelo de avaliação, que era verdadeiramente ilegítimo, esse sim, e que as pessoas não reconheciam qualquer validade naquilo, e muito menos legitimidade aos avaliadores. Portanto, isso irritou, mas não havia uma coisa que os pressiona as pessoas, que era o medo do desemprego, que era o medo da mobilidade social, que era a pressão de amanhã já poder cá não estar. E as pessoas sentem isso, e os colegas sentem isso. Hoje, numa sala de professores, nós falamos com os colegas e muitos vêm ter connosco no final a chorar. E o que é que vai acontecer e como é que eu vou fazer? Acho que se calhar é melhor ir-me embora. Gente de 50 e tal anos, há dias, uma escola secundária em Coimbra, apanhava uma colega de 55 anos a mandar currículos para Moçambique e para Angola porque tem medo de ficar na mobilidade social e prefere ir-se embora. Quer dizer, isto não pode ser. Isto não é forma de ter as pessoas ganhas para aquilo que se exige mais de um professor, que é ter estabilidade para poder desempenhar bem, e portanto daí também decorrer qualidade no seu desempenho, a função para que todos nós queremos que desempenhe, que é de facto trabalhar como deve ser. Na questão da vinculação, eu brinquei há bocadinho com o Vítor Miranda, mas quer dizer, eu há dias fiquei a pensar, então se a justificação para o espião é o facto de ele ter tido 6 anos de contrato administrativos, é evidente que os professores hoje já não têm contratos administrativos, mas o Vítor Miranda tem mais de 6 anos de contratos administrativos e os Mirandas todos que por aí estão. Portanto, estas coisas não podem... Portanto, nós percebemos estas... Mas há aqui, de facto, coisas que, para além disso, que não são aceitáveis. Não se falou aqui, são coisas mais concretas. Não sei, para a questão da compensação, agora falando em contratados, a compensação por caducidade. Como é que é possível o Ministério da Educação ter 160 condenações? 160 até há bocadinho, antes de começarmos esta sessão. Porque temos 1.500 processos nos tribunais. Então, mas isto é possível? Está em risco quando nós dizemos assim, não é possível agora a gratuitidade porque o país está em crise, mas também é porque o país está em crise que as famílias mais precisam dessa gratuitade. E isto é uma coisa muito complicada, não é? Porque muitos alunos abandonam precisamente porque não têm possibilidades de continuar. E, portanto, a parte da FENPROF, aquilo que fica é, de facto, o agradecimento e a certeza de que nós, em defesa da escola pública, continuaremos a ser, penso que é isso que as pessoas também reconhecem em nós, a maior e mais representativa organização sindical de professores, que pugnamos, não está aqui já a Carmelina, sempre porque a ação sindical possa desenvolver-se num quadro de convergência, mas nunca podemos abdicar de a desenvolver se aqueles com quem temos que convergir não quiserem convergir connosco. Isto é, há coisas que não são convergíveis. Por exemplo, ainda ontem eu ouvi, e todos ouvimos, quando a UGT vem defender uma coisa que não são convergentes. Quando a UGT vem defender uma coisa que todos nós estamos de acordo, que é o aumento do salário mínimo.
mas simultaneamente vem dizer que isso se faça à conta da descapitalização da Segurança Social, aqui não há convergência possível. E, portanto, até à próxima e obrigado por ver.